Nesta aula, nós vamos começar uma nova unidade, exatamente uma unidade destinada somente às noções de direito constitucional. Eu explico por que são noções. Infelizmente, embora quando o curso de administração pública ele foi revisto, ou mais especificamente, o projeto pedagógico do curso, aquilo que nós chamamos de PPC, quando ele foi revisto, nós solicitamos ao colegiado do curso de administração pública que fosse inserida uma disciplina de direito constitucional. Infelizmente não foi aceito. Na votação, nós não conseguimos a maioria necessária para inserirmos também uma disciplina de direito constitucional dentro da grade de vocês. Por conta disso, o direito constitucional ficou sendo uma das unidades dessa disciplina que vocês estão cursando no momento, que é exatamente Instituições de Direito Público e Privado, ou IDPP. Onde a IDPP ele vai ter dois objetivos principais, que é tratar da introdução ao estudo do direito e tratar da introdução ao direito constitucional e de elementos ou de lições a respeito do direito que vocês vão tratar ou que vocês com os quais você vai se deparar no decorrer da disciplina no decorrer deste curso. Então, por isso aqui, nós não vamos poder aprofundar o conhecimento sobre direito constitucional. Então, por isso nós optamos que a unidade ela se chamasse Noções de Direito Constitucional, porque efetivamente o que a gente vai conseguir passar para vocês são noções. A importância desse tema, ele repousa exatamente no fato de que na administração pública, tudo aquilo que as pessoas que trabalham na administração pública, desde os seus mandatários políticos, os seus gestores, os seus administradores, ou seja, quem está no comando, como também quem está na ponta, está executando as ordens, ou seja, os seus agentes, servidores, funcionários, todos dentro da administração pública devem obedecer à legislação. E, por sua vez, a legislação ela tem que estar em conformidade com a Constituição. Então, por isso, todas as pessoas que trabalham dentro da administração pública, elas devem conhecer o ordenamento jurídico pátrio, o ordenamento jurídico nacional, ou seja, o conjunto de normas que estão vigentes no seu país. E deve começar esse estudo, deve começar essa análise exatamente através do seu ápice, onde repousa exatamente as constituições. Então, aqui nós vamos entender um pouquinho melhor o que são essas constituições, para que elas servem e como elas vão funcionar dentro do Estado, mais especificamente dentro da administração pública. Aqui eu peço mais uma vez a atenção de vocês, porque o trabalho que vocês fizeram a respeito da Revolução Estadunidense, ou mais conhecida como a independência dos Estados Unidos da América do Norte, foi exatamente para que nós chegássemos nesse momento e vocês entendessem um pouco melhor o direito constitucional e, consequentemente, as constituições. Nós temos que entender que o Estado que nós vivenciamos hoje, ele teve uma evolução bastante significativa exatamente no período de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Ou seja, na transição entre o Estado moderno e o Estado contemporâneo. Por isso que é importantíssimo que nós saibamos as contribuições da Revolução Francesa, muitas delas embasadas exatamente na Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, que foi feita anteriormente. Então, por isso que a gente pede, aquele que, se você estudar os três grandes movimentos políticos sociais que fizeram a transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, você vai ver, primeiro, a Revolução Inglesa, depois a Revolução Estadunidense e, por fim, a Revolução Francesa. Claro que aquela que historicamente ficou a mais conhecida de todas foi exatamente a Revolução Francesa, aquela que tem maior notoriedade. Mas, efetivamente, aquela que trouxe mais contribuições foi a Revolução Estadunidense. Por esta razão, eu pedi a todos vocês que estudassem a Revolução Estadunidense.
E aqui é exatamente o momento onde eu vou aprofundar esse momento. Por quê? Porque exatamente logo após a transição do Estado moderno para o Estado contemporâneo, ou da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, nós tivemos uma mudança muito, mas muito significativa da estrutura do Estado. O Estado se reestruturou. E nessa reestruturação do Estado, nós tivemos também a reestruturação do seu sistema jurídico. Onde a primeira situação que ocorreu foi exatamente a adoção do princípio da separação dos poderes. Eu já falei aqui, mas eu gostaria de repetir para todos vocês. O termo está errado. O termo está muito errado. Mas a ideia que vocês possuem do princípio de separação dos poderes está correta. E eu explico por quê. Quando vocês estudaram ciência política, vocês viram que o poder que é conferido ao Estado, ele é um poder que ele é diferenciado, ou seja, ele é um poder diferente de qualquer outro encontrado no Estado. Por quê? Porque esse poder dá ao Estado o chamado poder de império. E o que é o poder de imperar? Mandar em tudo e em todos. Ou seja, dentro do Estado não existe poder maior do que o do próprio Estado. Então, por isso que o Estado ele pode mandar em tudo e em todos. É isso que significa ele ter o poder de imperar, ou o poder de império dentro dos seus limites, dos limites do Estado. Então, exatamente por isso, é baseado nesse poder que é exatamente a soberania, o poder que vocês estudaram, que é o poder diferenciado do Estado, e ele só consegue ser esse poder diferenciado porque ele é, lembrando as características, né? Uno, indivisível e incondicionado. E nós também colocaríamos, dentro dessas características, ele ser incontrastável, ou seja, ninguém pode contrariar e ninguém pode se contrapor a ele dentro dos limites do seu Estado. Então, dentro dessa perspectiva, o que acontece? Esse poder diferenciado, que é chamado de soberania, ele é uno, ele é único. Por quê? Porque ele tem que ser absoluto. A tendência é que ele seja absoluto. E o que significa um poder absoluto? É aquele poder que prevalece. Então, como ele vai prevalecer, é porque ele é único. Não existe ninguém maior do que ele. Não existe ninguém acima dele. Então, ele está acima de todos. Como ele está acima de todos, ele vai mandar em todos. Então, ele é, sim, absoluto. Então, ele tem que ser único para que ele seja absoluto. E para que ele permaneça absoluto, ele tem que continuar a ser indivisível. E aí você vê o primeiro termo, né? Princípio da separação. O termo está correto, pessoal? Vou refazer a pergunta. Se nós encontramos que o poder do Estado é a soberania, e nas suas características o poder é uno e indivisível, o termo está correto? Princípio da separação? Não, professor. Não, Então, porque já que o poder, né, é soberano, né, indivisível, então a separação aí entre o aparelho, né, do Estado, dentro da própria administração, funcionamento, não do próprio poder, né, que é o soberano. muito bem, Manuel. Então, o termo está redondamente errado. Está cabalmente errado. O termo correto deveria ser uma organização. Professor, mas eu vou ter executivo, legislativo e judiciário. Mas eles não são poderes diferentes, eles são o mesmo poder. Porque todos eles detêm o poder da soberania. A grande sacada, né, no linguajar mais coloquial, mas a grande visão que foi feita no momento foi exatamente esse. Que o grande problema da monarquia absolutista, ou seja, do modelo anterior,
foi você dar todo o poder do Estado a uma única pessoa. Então não se pode mais entregar todo o poder do Estado a uma única pessoa. Então, o que foi que eles perceberam? Em vez de eu concentrar todo o poder do Estado na mão de uma única pessoa, eu vou fazer agora com que esse poder do Estado ele continue a ser único. A única circunstância agora que eu vou fazer é que esse poder vai ser dividido o seu exercício. Ou, para não confundir a cabeça das pessoas, o que vai fazer é organizar o trabalho, onde você nunca vai deixar que uma pessoa só faça todo o trabalho. Então, por isso que criaram esses três órgãos dentro do Estado: executivo, legislativo e judiciário. Então, por isso, criaram esses três órgãos: executivo, legislativo e judiciário. Então, dentro dessa perspectiva, você tem que não é mais uma separação, é uma organização. E você não separa o poder, porque a soberania ela é una e indivisível. Então, o que você faz é organiza as funções, organiza o trabalho. Então, por isso que, embora o termo que foi consagrado, que é conhecido, seja princípio da separação dos poderes, ele está terminantemente errado, porque ele não está de acordo com a teoria da soberania, que é o poder do Estado. Então, por isso que a denominação correta é princípio da organização das funções. Princípio da organização das funções, onde você organiza o trabalho e você não deixa mais que uma só pessoa ela fique com todo o trabalho do Estado. Porque se ela tiver todo o trabalho, ela também vai ter todo o poder. Então, para que esse poder ele não seja concentrado mais nas mãos de uma única pessoa, por isso que você organiza o trabalho entre várias pessoas e aí você começa organizando entre vários órgãos. Os órgãos executivo, legislativo e judiciário. Compreendido? Sim, professor. Sim, sim. Agradeço aí o retorno. Então, e você pode se perguntar, mas professor, se o termo está errado, por que, que ele continua a ser utilizado? Aqui no Brasil, nós temos determinados produtos que existe uma marca que ela é tão conhecida e ela domina o mercado que muitas vezes ela não é mais chamada, o nome do produto se torna o nome da marca. Exemplo, palha de aço. Como é que é chamada aqui no Brasil, a palha de aço? Bora, brasileiros. Bombril. Muito bem, Bombril. Mas Bombril é uma marca. O nome correto é palha de aço. Então, você percebe que, às vezes, uma marca, ela fica disseminada e ela entra como se fosse, como se ela representasse o próprio produto. Outro exemplo. Vamos lá, brasileiros. Leite condensado. Ninguém lembra qual é a marca mais conhecida de leite condensado? Leite moça? Leite Moça. Exatamente. Leite Moça. Que é, na verdade, uma marca. Não é o nome do produto. O nome do produto é leite condensado. Mas, pela marca, tem aquela moça na embalagem, então ficou conhecido como leite moça. Leite da moça, leite moça. Então, exatamente pela publicização, a marca que ficou registrada foi exatamente o princípio da separação dos poderes. Então, embora a marca seja princípio da separação dos poderes, o que de fato você vai entender por esse termo é que é uma organização de funções ou de atribuições, de trabalhos, onde você nunca mais vai deixar com que uma pessoa só ela possa ter todo o trabalho do Estado e, consequentemente, tenha todo o poder do Estado. Porque a consequência é que essa pessoa se transforme em um ditador, que ele instaure um regime totalitário. Compreendido essa parte? Agradecer o retorno. Lembrando que
essa ideia do princípio da separação dos poderes, que de fato é o princípio da organização das funções, ela foi uma teoria europeia, mais especificamente da França, que foi primeiramente instituída nos Estados Unidos. Ou seja, na independência dos Estados Unidos. O primeiro estado a adotar o princípio da separação foram os Estados Unidos, da América do Norte. Posteriormente, ele foi para a França, quando ela tem a tomada da Bastilha, tem a Revolução Francesa, aí o novo modelo é baseado exatamente no princípio da separação dos poderes. Mas quando você lida com a separação de poderes, nós tínhamos, naquela época, ali da transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, nós tínhamos duas teorias que se degladiavam. A teoria da tripartição dos poderes e a teoria da quadripartição dos poderes. Ou seja, ou que você teria 3 poderes, 3 órgãos que você iria organizar as funções, ou que você teria 4 órgãos. Por isso, se eram 3 órgãos, tripartição. Se você teria 4 órgãos, quadripartição. O que acontece? E aqui, se você fizer um estudo dos números, eu não estou falando de numerologia, mas eu estou falando, se você fizer um estudo dos números, você vai entender que na matemática, o número 1, ele representa o absoluto. Por que ele representa o absoluto? Porque ele existe sozinho. Então ele faz tudo aquilo que ele quiser. O número 2, ele na verdade, ele é o antagonista. Por quê? Porque os dois podem concordar ou podem discordar. Se ocorrer uma discordância, vai haver o quê? Uma guerra. É um número que geralmente representa o conflito. 2 entendimentos diferentes que não se unem. E o 3 seria o número da harmonização. Harmonização por quê? Porque sempre vai se ter uma decisão. Então, quando você tem 3, qualquer decisão, ou os 3 concordam, ou se ocorrer alguma discordância, vai ser 2-1. O resultado é 2-1. Então, sempre existe uma solução. Então, você consegue harmonizar os ambientes. Por isso você vê, Deus, o Deus cristão, ele compõe uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E você pode ver vários outros exemplos, né? Para você constituir um plano, você precisa de 3 pontos na matemática, e assim por diante. Se você for analisar ciências, esse 3, ele geralmente ele tem uma ideia dessa harmonização que você consegue realizar. Na quadripartição é diferente. Por quê? Porque os resultados podem ser 4-0, 3-1, 2-2. Mais uma vez, o antagonismo, o conflito. Então, por isso que o modelo da quadripartição ele foi superado. E o modelo que efetivamente vingou foi o modelo da tripartição dos poderes. Compreendido? Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim, professor. Eu estou acompanhando. Ótimo. Então, uma vez que a gente entende que esse Estado ele vai ter uma estrutura diferente, porque ele vai ter o princípio da separação dos poderes, que na verdade é a organização das funções, e entendemos que a teoria mais adequada para o princípio da separação dos poderes é a teoria da tripartição dos poderes, ou seja, que você encontraria 3 poderes. Só lembrando que esses poderes, eles não são poderes, eles são órgãos do Estado. E, além de serem órgãos do Estado, ou seja, porque o que é o órgão? O órgão seria uma unidade de funcionamento daquele todo. Então, os poderes eles não são maiores do que o Estado. Eles existem exatamente para que o Estado ele consiga ter o seu funcionamento. Então, esses órgãos, nós vamos ter 3: executivo, legislativo e judiciário. E aí nós chegamos num problema. Por quê? Se você analisar o modelo anterior, que é o modelo do Estado moderno, essas 3 funções estavam na mão de quem? Vocês lembram? Essas 3 funções do Estado, executivo, legislativo e judiciário, eram entregues nas mãos de quem?
no Estado moderno? Não entendi, professor, desculpa. O Tito respondeu, do soberano. Então, você tem 3 funções: executiva, legislativa e judiciária. Pois bem, essas 3 funções estavam entregues ao soberano. Então, era o soberano que comandava, que gerenciava todo o povo e o Estado. Quem fazia as normas era o próprio soberano. E quem fazia os julgamentos ou delegava as pessoas que iriam fazer os julgamentos era o próprio soberano. Então, essas 3 funções estavam entregues ao soberano. Como os soberanos na Idade Moderna cometeram muitos erros, fizeram muita besteira, então por isso que na teoria da separação dos poderes, esses poderes, ou seja, esses órgãos, eles têm que estar em mãos diferentes. E aí, o executivo foi entregue nas mãos de uma pessoa. Por isso que ele é chamado de unipessoal. Agora, essa pessoa teria a chefia de governo e a chefia de Estado. Posteriormente, nós vimos que pode estar nas mãos de 2 pessoas, né? Um seria o chefe de governo e outro seria o chefe de Estados, com atribuições distintas. Mas a regra é que esse órgão, do Estado, ele seja unipessoal. Depois nós vemos o poder normativo. O poder normativo ele foi retirado dos reis e foi entregue a quem, pessoal? O poder normativo, depois da Revolução Francesa, ele foi retirado dos reis e foi entregue a uma parcela da população. Essa parcela da população, ou do povo, era chamado de quê? Eram chamados legisladores. E anote, isso é importantíssimo que vocês saibam, que vocês conheçam. Então, o poder normativo foi tirado do rei e foi entregue a uma parcela do povo, os legisladores. Pessoal, dentro do princípio da separação dos poderes, isso daqui foi um salto gigantesco. Não foi um salto pequeno, foi um salto gigantesco. Por quê? Porque agora o rei não manda mais. O rei agora tem que obedecer o quê? As normas. E as normas não são feitas pelo rei, são feitas pelos legisladores. Então, a teoria, por isso que você diz, ó, eu chamei no Estado moderno, como estava nas mãos do rei, o rei consegue fazer leis? Não. O rei faz normas. Qual é a norma que o rei conseguia fazer? Eram os decretos. Agora surgiu uma nova norma, que é exatamente a lei. Então, vejam bem, olha esse salto aqui, olha como é importante. Atente, por favor. Existe agora um poder que foi totalmente recriado, porque ele não vai ser mais composto pelo rei, ele vai ser composto por pessoas escolhidas pelo próprio povo. Então, cria-se o poder legislativo. E por que ele é chamado de poder legislativo? Porque a norma principal que ele vai fazer não serão mais os decretos, serão as leis. E o que é que a lei tem de importante? Porque ela é feita de acordo com a vontade do povo. Porque ela é feita pelos representantes do povo. Então você tem que criar a teoria do poder legislativo, onde você vai, nessa teoria do poder legislativo, tratar da sua composição, porque vai ser feita por representantes do povo, e aí você tem que construir uma teoria para dizer quem serão esses representantes? Quem tiver mais força? Quem tiver mais dinheiro? Quem tiver mais prestígio? Quem tiver mais carisma? Então tem que se colocar uma forma de escolha desses representantes. Qual foi a forma encontrada? Exatamente aquela forma que tinha lá em Atenas, na Grécia. A democracia, a eleição. Então, esses representantes eles seriam eleitos. Então, veja a diferença. Quando se constrói o poder normativo dentro do Estado contemporâneo, dentro desse novo modelo, que é baseado no princípio da separação dos poderes, primeiro, esse poder ele não mais estará na mão do rei, ele estará na mão dos representantes do povo. Representantes esses que serão escolhidos
serão eleitos pelo próprio povo. E eles vão fazer normas diferenciadas. Que normas são essas? Exatamente as leis. E quem é que vai se submeter às leis? Todos, sem exceção, inclusive os governantes. Pessoal, fazendo uma comparação, seria um filme em que você passa metade do filme pensando uma coisa e de repente tem um acontecimento e aquilo que você pensava ser certo, você vê que está errado. E o que estava errado passa a ser certo. Mas aqui não foi um filme, foi vida real. Você muda totalmente a regra do jogo. A regra do jogo mudou. E, dentro dessa perspectiva, a tendência era que essas leis salvassem o povo. Por quê? Porque elas não seriam mais feitas pelo governante. Seriam feitas exatamente por pessoas do povo. Essa foi a grande sacada que ocorreu dentro desse período. Então você já mudou a partir daí. Outra mudança importantíssima. Agora, o judiciário ele não era mais feito de representantes do rei. Ele era feito por quem? Ou por pessoas concursadas. E o que é que significa que a pessoa é concursada? Ela chegou lá pelos seus próprios méritos, sem depender de ninguém. Isso é importante, porque vai ajudar na independência e imparcialidade dessa pessoa. Então, a tendência é que essa pessoa, no exercício do cargo, ela seja independente e imparcial em relação aos governantes. A tendência, né? Eu não posso garantir que todas vão agir dessa maneira. Ou, se elas não são concursadas, elas são eleitas. Mas, mais uma vez, elas ficam comprometidas com o povo. Então, a ideia é que essas pessoas elas façam o que é melhor para o povo e não voltem ao modelo do passado, ao modelo do Estado moderno, que é oprimir o povo. Conseguiram compreender? Agradeço. Mas eu queria, na próxima vez, uma maior participação, tá bom? Então, essa é a primeira parte que você tem que entender. Essa é a primeira parte. Onde o que é o princípio da separação dos poderes, de fato, o que é que ele quer dizer, né? O termo está errado, mas o sentido dele está correto, a ideia dele está correta. Que, ao se instaurar esse princípio da separação dos poderes, teve que se adotar a teoria da tripartição. O que foi que essa tripartição ela já trouxe de diferenciado? Agora, existe um outro ponto importantíssimo para vocês. Que ponto é esse? É você entender o papel de cada um desses órgãos. Qual é o papel do executivo, qual é o papel do legislativo e qual é o papel do poder judiciário. E eu pergunto a vocês, qual é o papel do poder executivo? Não repitam aquilo que o ensino médio fala, né? O que muitas pessoas lá do ensino médio eles falam. Vocês vão ver que está completamente equivocado. Professor, o papel do Poder Executivo, Por né, gentileza, você seria, pode só aumentar um pouquinho o volume, por favor? sim, o papel do Poder Executivo seria a modernização do próprio Estado, ou seja, o Poder Executivo é quem vai estar, né, a gerir, né, dentro da própria administração, né, de um determinado país. É o poder que tem ligação, não interferência, ligação entre os outros dois poderes, que são o legislativo e o judiciário, né, e que cria, né, políticas, né, que vai demandar de acordo com o povo, né, que ele reage porque conforme é a definição do Estado, né, igual a povo mais governo soberano. Então, o poder executivo a, é o centro, né, de todo ele, onde é o centro de todo ele que fica aí a gerir o poder. Acho que eu posso responder assim, só.
Ok, agradeço a sua contribuição, Manuel. Vamos trabalhar exatamente essa ideia. Por quê? Realmente, quando você estuda no ensino médio, as pessoas não conhecem muito o Estado, então, olha, se é executivo, ele é executivo por quê? Porque ele vai executar as leis, ou vai executar a administração do Estado. Só que isso é equivocado. Por quê? Primeiro, qual a maior razão do Estado ser criado? A maior razão do Estado ser criado é porque precisava se criar um ente superior a todas as pessoas, a todos os indivíduos daquele determinado grupo social, que tivesse poder suficiente para comandar, ou seja, para gerenciar, para administrar a comunidade. Então, a primeira função do Estado é administrar, gerenciar a sua comunidade. Ótimo, excelente. Mas o que acontece aqui? Essa função primordial do Estado foi entregue a quem? Ao Executivo, ao Legislativo ou ao Judiciário? Foi entregue exatamente ao Executivo. Então, é o Executivo que ele recebe essa incumbência de administrar, de gerenciar aquela determinada comunidade ou aquele determinado agrupamento social. Mas ele vai só gerenciar, ele só vai dar as ordens? Não, ele tem que colocar a mão na massa. E o que significa isso? A pessoa, para se desenvolver, ela precisa de quê? Ela precisa de condições mínimas para conseguir se desenvolver. Então, o Estado ele tem que realizar atividades de modo que você consiga propiciar ou proporcionar condições mínimas às pessoas que habitam no seu Estado. E aí surgem os famosos serviços públicos, porque a pessoa precisa de condição mínima de quê? De assistência social, de educação, de saúde, de saneamento básico. Então, você começa a perceber que essas necessidades do Estado, o Estado ele tem que dar resposta através dos chamados serviços públicos. Então, vão surgir os vários serviços públicos que hoje em dia nós conhecemos. E por que eles são chamados de serviços públicos? Porque são serviços que têm que ser prestados pelo Estado. Por quê? Porque o Estado é que tem que propiciar, é que tem que dar condições ao seu cidadão de se desenvolver. É o Estado que tem que dar essas condições. Então, por isso que esses serviços, eles propiciam a elaboração ou a consecução dessas condições mínimas. Claro, professor, então por que nem todo mundo se desenvolve? Todo mundo gosta de estudar? Não. Todo mundo faz bem as suas atividades? Não. Todo mundo, quando entra no trabalho, ele consegue prosperar? Nem sempre. Então, depende não só do Estado. O Estado ele tem que fornecer as condições, mas depende também de cada um, de cada pessoa batalhar para se desenvolver, para melhorar as suas condições de vida. Então, por isso que tem exatamente essa correlação. Tem o papel do Estado, mas também tem o papel individual de cada cidadão dentro do Estado. Então, a primeira função do Estado seria administrar ou gerenciar a sua comunidade, o seu agrupamento social. A segunda atribuição, que também foi entregue ao Poder Executivo, seria exatamente a função de dar os serviços públicos ou de prestar os serviços públicos necessários para que a população se desenvolvesse. Pessoal, mas para que você consiga gerenciar e prestar serviços públicos, para o Estado ele conseguir se manter, ele precisa de quê? Ele precisa de dinheiro. E como é que o Estado ele consegue a maior parte do dinheiro para organizar esses trabalhos? Através da tributação. Pois bem, quem vocês acham que ficou responsável pela tributação? Também o Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, ele tem a função precípua, ou primordial, de administrar e gerenciar a comunidade, ou seu agrupamento social. Tem a função de prestar os serviços públicos. Tem a função de
tributação, ou seja, de cobrar de todos os participantes do Estado a sua contribuição para a manutenção do Estado. Então, vai desde estabelecer os tributos até a situação de arrecadação. E planejamento dessa arrecadação, planejamento dos gastos e execução da maior parte dos gastos. É entregue ao executivo. Então, por isso que eu digo que o executivo ele tem a chave do cofre. Porque se ele lida com a tributação, se ele lida com o planejamento desses gastos e lida com a maior parte da manutenção, é ele que tem a chave do cofre. Isso é importante. Por quê? Se você for perceber, tem estados onde o legislativo e o judiciário eles não são tão fortes. Por quê? Porque eles têm uma dependência financeira. Quem libera o dinheiro é o executivo. E você pode se perguntar, mas por que o executivo? Porque o executivo ele tem a chave do cofre. Professor, não entendi isso. Vamos ver na sua família. Na sua família você tem os pais e os filhos. Mas geralmente os filhos são dependentes dos pais. Por quê? Porque o filho ele quer ir no shopping. Ele consegue ir sozinho ao shopping? Não. Ele tem que se jogar para o shopping. Se ele não morar perto, ele tem que ir nem que seja de ônibus. Tem que ter o dinheiro da passagem. Geralmente quem vai no shopping quer lanchar. Tem que ter o dinheiro para o lanche. Tem o divertimento. Tem que ter o dinheiro para o divertimento. Um jogo de videogame, no cinema, alguma coisa assim. Então perceba que os filhos eles têm uma grande dependência dos pais. Por quê? Porque eles precisam do dinheiro, principalmente quando eles são jovens. E eu não sei como existe aí nos outros países, mas aqui no Brasil tem um ditado muito popular que diz: quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Ou seja, se eu sustento, eu mando. Essa é a ideia. E, infelizmente, ela tem... felizmente ou infelizmente, aí a gente vai ter que analisar situação por situação, mas quem paga ou quem dá o dinheiro, ele acaba mandando. Então, por isso que você vai ver muitos legislativos e judiciários dependendo do executivo, exatamente por isso. Porque quem ficou com a administração da totalidade dos recursos foi exatamente o poder executivo. Então, essa terceira situação aí do poder executivo é bastante significativa do papel dele que ele executa dentro do Estado contemporâneo. Parou por aí? Não. Por quê? Porque o particular, ele não pode fazer tudo aquilo que ele quer. Então, digamos, você vai fazer uma festa. Ok, você pode fazer uma festa? Pode. Hoje em dia já tem até autorização, né? Ou seja, você pode fazer festas, valendo desde segunda-feira, se for em ambientes fechados, de até 100 pessoas. Se for em ambientes abertos, até de 200 pessoas. Mas tem gente que vai fazer festa com mais gente do que isso? Vai. E aí, a polícia ou a fiscalização vai chegar nessa festa. E as pessoas vão reclamar. Olha, eu estou no meu direito, eu sou livre. Mas você tem que entender que você está dentro de um Estado. Estando dentro do Estado, você tem que obedecer o quê? A regulamentação existente desse Estado. As normas existentes nesse Estado. Então, quem vai policiar o cidadão, o particular, aquela pessoa que é livre porque não está dentro da administração pública, quem vai fiscalizar é o próprio Estado. E quem é que vocês acham que vai fiscalizar? O linguajar técnico é o exercício do poder de polícia. Pois bem, quem vocês acham que tem o exercício do poder de polícia? É o próprio Estado. Dentro do Estado, qual é o poder que vocês acham que vai ter o exercício do poder de polícia? O executivo. Então, daí você vê a quarta atribuição que ele tem, né? Sendo exatamente o exercício do poder de polícia, ou seja, que você vai fiscalizar a tudo e a todos. Se todo mundo está cumprindo o seu papel de forma correta. Então, se está cumprindo o papel e se está cumprindo o papel de forma correta. Parou por aí? Não, não parou por aí. Por quê? Hoje em dia nós vivemos uma crise. Que crises são essas?
nós vivemos uma crise de saúde por conta da pandemia do coronavírus, primeira. A segunda crise que nós vivenciamos, a crise financeira, né? E aqui eu queria fazer uma observação. Essa crise financeira, nós não estamos enfrentando ela agora. Ela vem desde 2015, 2016, né? Ou seja, o Brasil ele não está atravessando um ano de crise. Ele já está atravessando vários anos de crise financeira, mas que foi acirrada exatamente pelas medidas tomadas de combate ao coronavírus. Registro aqui, eu não estou criticando as medidas. É um tempo e os cientistas que vão avaliar essas medidas e vão dizer se elas foram boas ou ruins, vai ser avaliado posteriormente. Mas é fato que algumas medidas que foram tomadas para combate ao coronavírus, não sei se certas ou equivocadas, quero registrar isso. Eu não estou querendo aqui fazer política. Eu quero que vocês reflitam. Nós estamos na academia, e na academia você tem que ter a reflexão, a atividade de reflexão, uma atividade crítica. Não é somente você mastigar, de você ruminar uma coisa que já te colocaram na tua boca, que você engoliu sem saber. Esse é o meu registro. Deixo isso bem claro. Então, medidas foram tomadas, e essas medidas geraram consequências. Não estou avaliando se foram boas ou ruins. Elas geraram consequências. Então, isso não criou a crise financeira. E essa situação, ela acirrou a crise financeira. Ela acirrou, ou seja, ela aumentou, ela agravou a crise financeira que já existia, que já era existente. Pois bem, então, quem é que tem... aliás, e queria registrar uma terceira situação, a crise ética no nosso país. A crise ética. Por que eu digo a crise ética? Porque muitas pessoas jogaram pedras no PT. Jogaram pedra no PT. Mas qual foi o presidente que assumiu após a Dilma Rousseff? Michel Temer. E a fama do Michel Temer era a melhor fama ou a pior fama? E mesmo assim, ele assumiu a presidência da República. As pessoas depois... Eu também não estou querendo aqui fazer política, eu quero só que vocês façam reflexões. Não vou fazer as avaliações. As avaliações é de cada um. Depois veio uma onda de mudança, e a votação do presidente Bolsonaro, ele foi escolhido exatamente por quê? Porque ele representava uma mudança. Mas o problema, quando as pessoas conseguiram eleger o Bolsonaro, perceberam que ele ia estar dentro de um órgão, que era o executivo. Mas qual foi o outro órgão que quase não mudou? O legislativo. E eu pergunto a vocês, o legislativo mudou muito? Ah, professor, trouxe várias mudanças, mas não mudou todo mundo. Então, a maioria das pessoas que sonhava com a mudança do Estado, conseguiram a mudança? Não. Por quê? Olharam para o executivo, mas esqueceram da onde? Do legislativo. Era uma reflexão que eu queria deixar para vocês. Tá certo? Mas eu vou voltar. Então, nesses períodos de crise de saúde, crise financeira, crise ética, o Estado ele tem que ajudar a solucionar essas crises. Então, quando o governo federal ele determinou o auxílio emergencial, é bom, é ruim, é pouco, é muito, pessoal, era o que o governo podia fazer naquele determinado momento. Ele não podia deixar de fazer nada, mas também ele não podia fazer além dos limites.
Era o que era possível. Então, quando ele determina o auxílio, não é porque o governo é bonzinho, não. É porque a quinta atribuição do Poder Executivo é exatamente esta, a de socorrer nos períodos de crise. Veja lá quando ocorreu o crack da Bolsa de 29 nos Estados Unidos. O governo federal dos Estados Unidos, ele teve que pagar as pessoas para quebrar pedra, para colocar pedra de um lado para o outro. Mas por quê? Porque é o governo que tem que fazer o socorro em época de crise. E aí você pode se perguntar, professor, mas isso aí é absurdo. Não é absurdo. Por quê? As pessoas têm que trabalhar? Tem. Tem que ganhar dinheiro? Tem. Para que a economia ela consiga se movimentar. Se ela não consegue se movimentar rápido, pelo menos que ela consiga ir se movimentando. Para você não deixar parar. Porque se você deixar parar, quebra. Cai tudo. E por que o governo é que tem essa função? Porque o governo é a única instituição que não quebra. Eu vou falar de novo. O governo é a única instituição que não quebra. Ninguém vai me questionar, não, que o governo é a única instituição que não quebra. Pessoal, você viu as grandes montadoras, né? Aqui no Brasil nós tínhamos grandes montadoras, que era a Ford, a GM, a Volkswagen. São grandes montadoras. Mas o que está acontecendo com a Ford? Por que ela está querendo sair do Brasil? Porque o lucro dela despencou. Se você analisar as grandes montadoras antigas, algumas delas estão quebrando. Por quê? A empresa só é forte enquanto ela tem um marketing forte, enquanto ela consegue convencer o consumidor a comprar. Mas veja bem, a empresa ela tem que convencer o consumidor a comprar. Se ela não convencer, o que vai acontecer com a empresa? Ela quebra. Ela quebra. E aí você pode ver várias e várias empresas. Não é do tempo de vocês, mas nós tínhamos aqui empresas como a Mesbla. Quebrou. A Ricardo Eletro. Foi muito conhecida em vários estados. Quebrou. Então você vê várias empresas grandes, claro, nem toda empresa grande quebra, mas várias empresas grandes quebram. Por quê? Porque as pessoas elas deixam de comprar delas. Ou deixam de pagar pelos seus serviços. Então por isso tem que ter um marketing forte. Então imagine o seguinte. Escolham aí no chat uma empresa que vocês acham forte que não quebra. Coloque aí no chat. A Coca-Cola é uma empresa forte. Quem mais, pessoal? A Nike, professor. A Google, a Nike, Até a própria Adidas também. São empresas muito a fortes. Apple, a Adidas, ok. Pessoal, vamos ver aqui a Coca-Cola. Até hoje é um segredo. Até hoje é um segredo a fórmula da Coca-Cola. Mas se futuramente alguém descobrir a fórmula e verificar que a fórmula da Coca-Cola é nociva ao ser humano, as pessoas vão continuar comprando a Coca-Cola ou não vão mais comprar? A tendência é que não vão continuar, né? Porque se descobre a fórmula e vê, constata-se que ela é nociva, não vão mais comprar. E o que é que vai acontecer com a Coca-Cola? Ela quebraria. Vamos analisar aí. Ah, hoje vocês estão falando da Apple, né? Pois bem, a Apple ela é responsável pelos computadores Macintosh. Os computadores Macintosh venderam muito? Não.
Quem foi que vendeu na época? A Microsoft. Então a Microsoft era maior do que a Apple. Então a Apple ia quase quebrando. Depois a Apple, quando ela criou os smartphones, principalmente o iPhone, a Microsoft, foi caindo e a Apple subindo. Então você tem várias empresas que elas vão, se elas não continuarem a convencer os seus clientes a comprar os seus produtos ou a utilizar os seus serviços, o que é que elas vão fazer? Elas vão falir. Você pode ver na história da Apple, na história da Microsoft, ela teve o auge e depois ela cai. Às vezes ela consegue se manter, às vezes ela não consegue se manter no mercado. Por quê? Exatamente por isso. Porque ela tem que agir atrás do convencimento. Ela tem que convencer os seus consumidores a continuarem consumindo. E agora vem a grande sacada. Agora vem a grande sacada. E o Estado? Ele tem que convencer as pessoas a pagar o tributo? Muito bem, Danilo. Você respondeu de forma correta. O Estado ele não convence as pessoas. O Estado ele vem lá e pega. Ele toma o valor. Ele não precisa convencer. Por quê? Porque o tributo ele é compulsório. O que é que significa ser compulsório? Independe da vontade do contribuinte, da pessoa que está pagando tributo. E aí você pode se perguntar, professor, ele pode fazer isso? Pode. Porque o Estado, dentro da teoria do Estado, o Estado ele é a única instituição que pode exercer o chamado poder de império. E o que é o poder de império? Ele manda e todos têm que obedecer, mesmo que seja contra as suas vontades. É por isso. Então, por isso o Estado não quebra. Entenderam agora por que o Estado não quebra? Você contribui para o Estado mesmo que você não queira. Quando você comprou um produto, você comprou uma caixa de fósforo, você pagou tributo. Você comprou uma barra de sabão, você pagou tributo. Quando você compra o seu arroz, ou o seu feijão, ou a sua proteína, você pagou tributo. Querendo ou não, você pagou. Então, por isso que o Estado ele não quebra. O Estado não quebra. Então, se ele é uma instituição dentro do Estado que não tem período de quebrar, então é ele que tem o dever de fazer o socorro. Socorrer nos períodos de crise. E esse socorro ele não vem somente agora não, com auxílio emergencial. Por exemplo, quando existe algum terremoto, maremoto, tufão, ou seja, existem os desastres naturais. Quem é a pessoa que vai prestar o socorro? O Estado. Infelizmente, eu tenho que lembrar desse evento, mas quando ocorreu o problema lá da Vale em Brumadinho, quem foi que foi prestar o socorro às vítimas? Quem foi que foi gerenciar o socorro às vítimas e tentar agora recuperar a área? O Estado, no caso o Executivo, advindo exatamente desta função de socorrer nas crises ou nos desastres naturais. Ou seja, em qualquer tipo de crise ou de desastre, quem tem o dever de socorro é exatamente o Estado. Por isso que o Estado ele tem as polícias, por isso que o Estado ele tem as Forças Armadas, por isso que o Estado ele tem um corpo de bombeiros, enfim, ele tem toda uma estrutura. E a estrutura de segurança pública não é só a estrutura de combate ao crime, é também de socorro nos desastres e nessas crises. Entenderam agora? Então, revisando com vocês, veja que quem ficou com a maior parte, ou a maior parcela das atribuições do Estado foi exatamente o poder executivo, ou o órgão executivo. Por quê? É ele que fica encarregado de gerenciar a sociedade, é ele que ficou encarregado de prestar os serviços públicos, é ele também que ficou encarregado da tributação, ou seja, de conseguir recursos para manter o Estado.
É ele que ficou encarregado do poder de polícia, de fiscalizar todo mundo dentro do Estado, principalmente os particulares, ou seja, quem não compõe o Estado, e é ele que fica com o dever de socorrer em períodos de crise. Esse período de socorro faz parte até do gerenciamento, né? Porque você não pode deixar a sociedade acabar, então ele tem que atuar para preservar a sociedade. Entenderam agora por que você não pode simplesmente chegar, o poder executivo ele executa as leis? Não. Se você analisar, todos os poderes executam as leis. Porque o legislativo ele vai realizar seu papel de acordo com o quê? Com a legislação existente ou com as normas existentes que regulam a sua atividade. O judiciário ele vai julgar baseado com o quê? Nas leis. Então, todos eles executam as leis. Você não pode dizer só isso. Então, por enquanto, como a gente não tem mais tempo, grave essas 5 atribuições do poder executivo. Entendido? Pode perguntar, Ana. Professora, eu tenho uma dúvida. Enquanto o professor discorre as atribuições do Poder Executivo, o professor falou sobre o exercício do poder da polícia, tipo fiscalização. Aí eu fiquei me perguntando, porque quando o professor fez a questão sobre a fiscalização, eu pensei rapidamente no Poder Judiciário, né? E teve também colegas aí que escreveram no chat respondendo à questão. E eu me perguntei onde é que fica o Poder Judiciário se é o Executivo quem exerce a fiscalização. Certo. Ana, no próximo tópico eu já respondo a sua pergunta, pode ser? Porque ele vai ter a ver com o Poder Judiciário, tá bom? Pode sim, professor. Ok, obrigado. Então, só para que vocês entendam, essa pergunta que a Ana falou. Uma coisa é a fiscalização e a investigação. Outra coisa é a solução do conflito. São duas coisas distintas. Você pode ver. Quem é que comanda as Forças Armadas no Brasil? O presidente da República. Executivo. Quem é que comanda, ou seja, quem é que está acima do comandante da Polícia Militar? Ou o comandante da Polícia Militar do Ceará, ele tem que obedecer a quem? Governador do Ceará. Ao governador do estado. Executivo, legislativo ou judiciário? Executivo. Executivo. O chefe da Polícia Civil, ele obedece a quem? Do Estado ou do todo o país, professor? Do estado. O chefe da Polícia Civil, ele se reporta ao secretário de Segurança do Estado, e o secretário de Segurança do Estado, por sua vez, se reporta a quem? Ao governador do Estado. Novamente, executivo. E aí, porque é o seguinte, quando vocês forem estudar em Direito Administrativo 1, vocês vão ver que esse termo, poder de polícia, na verdade, é um poder de fiscalização. Por que é que eu digo isso? Porque principalmente para o estudante que está começando agora, ele vai dizer poder de polícia, então ele vai pensar em todas as organizações que existem dentro do seu estado e que tem o nome de polícia. Exemplo, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Ferroviária, Polícia Ambiental. Então ele vai começar, tudo que tiver o termo polícia, ele vai achar que está dentro do poder de polícia. E o poder de polícia ele vai além. Porque poder de polícia, na verdade, ele está dizendo um poder de fiscalização. Certo? Poder de polícia é um poder de fiscalização. Pois bem, todas as polícias que são executadas, todas as fiscalizações que são executadas, elas estão a cargo de quem? Do executivo. Você pode ver que todas as instituições ligadas à polícia estão dentro do poder executivo. E eu vou colocar determinadas instituições que não têm nada a ver com o termo polícia, mas executam atividades de fiscalização. Você já ouviu falar da vigilância sanitária? A vigilância sanitária é um órgão de polícia. Ela exerce poder de polícia.
da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que atua na Bolsa, ela é um órgão que exerce poder de polícia. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que regula a economia do país, exerce poder de polícia. O Banco Central ele faz a fiscalização dos bancos. O sistema financeiro exerce poder de polícia. Entendeu agora? Então, quando a gente fala poder de polícia, não é somente o poder das polícias ou das instituições que têm no nome polícias. São todas as instituições que têm fiscalização ou poder de fiscalização. Tá certo? Primeira situação. Segunda coisa que eu queria deixar para vocês. Todas as estruturas que estão no poder de polícia, elas estão sempre vinculadas ao órgão executivo. Elas estão sempre vinculadas ao Executivo. Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal estão vinculadas ao Executivo Federal, ao Presidente da República. Polícia Militar e Polícia Civil estão vinculadas ao governador do Estado, porque elas são estaduais. A Guarda Municipal ou as autarquias de trânsito municipais estão vinculadas ao prefeito, que são instituições municipais, e assim por diante. Agora, aquilo que a Ana Chiala falou. Então, isso daqui é necessário para que vocês tenham uma primeira compreensão e depois vamos tratar exatamente aquilo que a Ana Chiala, ela nos falou, ou me perguntou. Professor, mas o poder de polícia não está no judiciário? Não. Qual é a tarefa do judiciário? Se você for olhar lá para o ensino médio, a tarefa do judiciário diziam que era de julgar. Mas o que é julgar, na verdade? Se você for analisar a atividade de julgar, é uma atividade de solucionar conflitos, onde um terceiro, o que é um terceiro? É uma pessoa que não participa do conflito, não participa do litígio, ele é escolhido ou ele é pré-determinado para resolver aquele litígio, aquele conflito. Então, na verdade, a função do judiciário é solucionar conflitos. A função do judiciário é essa, é solucionar conflitos. Porque o que são, a maioria dos processos, o que é que eles são? São litígios, são conflitos. É uma ou algumas pessoas entendendo de uma maneira e outras entendendo de outra. Então, surge um terceiro que não participa da confusão, que vai tentar analisar aquele problema e dar a decisão final, dizer quem tem razão ou o que é que todas as pessoas elas devem fazer para solucionar aquele determinado conflito. Então, a verdadeira função do judiciário é a solução de conflitos. E essa é a única função do judiciário, dentro dessa perspectiva do Estado contemporâneo, a solução de conflitos. Então, veja, então, que o judiciário ele não tem a função de poder de polícia, ele tem a função de solução de conflitos. E aí você fica pensando, professor, mas quando existe um crime, primeiro eu vou para a polícia, mas da polícia vai para o judiciário. Você tem que entender o seguinte, vai para a polícia por quê? Porque a polícia ela vai investigar. A polícia ela tem geralmente duas funções. A função de tentar inibir os crimes e de fazer a investigação dos crimes que foram cometidos. Então, quando você vai à Polícia Civil, é porque a Polícia Civil ela vai fazer as investigações e vai entregar ao Ministério Público. O Ministério Público vai, no caso, apreciar aquelas investigações e se realmente ele ficar convencido que aconteceu um crime, ele vai ter que entrar no judiciário com um processo no judiciário para que o judiciário ele possa avaliar e, consequentemente, condenar a pessoa pelo crime, né? Ou seja, ele vai realmente avaliar se eu cometeu o crime ou não. Se tiver sido cometido, ele vai condenar a pessoa à sanção apropriada para aquele determinado crime. Então, a polícia, ela auxilia, a atividade da polícia, ela auxilia o poder judiciário, mas não precisa estar dentro do poder judiciário, certo? Ela está fora, ela é uma instituição que está fora, porque ela vai municiar o poder judiciário. Entendido agora, Ana? Você está correto, Danilo. A polícia não pode... Só um instantezinho.
O Danilo ele colocou aqui no chat. A polícia não pode praticar a punição. Você está correto. A polícia ela não pode praticar a punição. Certo? A polícia ela não pode praticar a punição. Uma observação aqui. Ah, então o policial não pode atirar nos bandidos? Pode. Ele pode atirar nos bandidos. Por quê? Porque o policial está executando a sua atividade. E a sua atividade é perseguir os bandidos. Se o bandido, na perseguição, ele opta... Mas você precisa desbloquear o dispositivo. Se o bandido, durante a perseguição, ele opta por atirar no policial, o policial tem todo o direito de se defender. Então, quando o policial ele atira no bandido, ele atira como defesa. Ele atira como defesa. E não caiam naqueles adoradores dos direitos humanos. Eu chamo assim por quê? Porque tem imbecis, que são adoradores daquilo que eles acham que é direitos humanos. Se o bandido ele comete o crime, ele comete porque ele tomou aquela solução. Se ele atira nos policiais, ele corre o risco de morrer. Porque se ele está atirando, o policial tem todo o direito, que vem do princípio de paridade de armas, de se o bandido atira, o policial pode atirar em resposta. Então, a partir do momento que o bandido ele opta não só em fugir, mas fugir e atacar os policiais, ele está se sujeitando a morrer. Então, não me venham os adoradores dos direitos humanos dizer que o policial não pode atirar para matar. Pode, deve. E eu não sou adepto daquela história de que bandido bom é bandido morto. Eu sou adepto de justiça. Justiça. Se o bandido ele atira para matar, ele corre o risco de morrer. Se o bandido atira para matar, ele corre o risco de morrer. Ah, o bandido está imobilizado. O policial pode atirar para matar? Não. Não. Se o bandido está imobilizado, ele tem que prender. Se o bandido está imobilizado, se o bandido se entrega, o policial tem que prender. Prender. Agora, se o bandido opta somente por fugir, aí eu acho que o policial ele tem que ver como é que ele vai... Se ele precisar atirar, tem que ser somente em último recurso. Agora, se o bandido ele foge e ataca e atira, ele pode ser morto. Porque ele está colocando a vida do policial em risco. De um pai de família, de um trabalhador. E se o bandido começou, ele se arriscou. Então ele pode morrer. Não estou dizendo que ele vai morrer. Ele pode morrer. Ele pode. Não me venham falar que os adoradores dos direitos humanos. Não me venha. Porque vocês falam sem conhecer. E eu desafio qualquer um adorador dos direitos humanos a debater comigo sobre direitos humanos. Porque eu estudei, eu conheço a fundo. Estão desvirtuando os direitos humanos aqui no Brasil. Com a política do coitadinho. Absurdo! Absurdo! É uma vergonha! É uma vergonha nacional o que estão fazendo com direitos humanos no Brasil. É uma vergonha! Eu desafio qualquer um para um debate científico. Qualquer um para um debate científico sobre direitos humanos. Entendido, Danilo? Me desculpe, mas que para mim gera indignação o que estão fazendo com direitos humanos aqui no Brasil. Gera indignação. É indigno. Entendido, Danilo? Ok. Então, vou voltar aqui à pergunta da Ana Chiara, tá bom? Ana, eu precisei fazer esse esclarecimento e agradeço, Danilo, ele ter me dado a oportunidade exatamente para isso. Para que se tente, pelo menos, esclarecer as pessoas a efetivamente o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. E veja que em todas elas eu trouxe a justificativa. Eu não estou me baseando, são somente situações na minha cabeça. Não, eu trouxe a justificativa de cada um. Mas voltando agora para a pergunta da Ana Chiara. Então, Ana Chiara, por isso que a polícia ela não está sob os auspícios ou sob o comando do Poder Judiciário. A polícia ela vai investigar, realizar poder de polícia, que é de fiscalização e investigação.
O Poder Judiciário, ele tem o poder de solucionar os conflitos. E essa é a única atribuição do Poder Judiciário. E alguém pode perguntar, poxa, mas esse poder de solucionar conflito é tão... Só tem esse, é tão... É porque você não compreendeu esse poder de solucionar conflitos. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, vou fazer um exercício muito simples com vocês, tá bom? E eu queria que a maior parte de vocês fizesse. Porque você só consegue compreender, ou seja, você só consegue construir a ideia quando você participa. Então, vamos lá. Imagine agora a pessoa que você mais ama nesse mundo. Pensaram? Escolheram a pessoa? Professor. Pronto. Para você ter certeza se essa é a pessoa que você mais ama nesse mundo, eu vou fazer a segunda pergunta. Você seria capaz de morrer por essa pessoa? Para você ter certeza que essa pessoa realmente é a pessoa que você mais ama nesse mundo, você tem que se perguntar se você seria capaz de morrer por essa pessoa. Se a sua resposta for sim, então realmente essa é a pessoa que você mais ama nesse mundo. Refletiram? Vitória, obrigado pela sua participação, mas não precisava você me falar não, tá certo? Eu quero só que você fale isso mentalmente, tá bom? Não precisa me dizer quem é a pessoa. Professor, porque hoje em dia é só pela mãe mesmo, viu? Não, tudo bem. Para você ter certeza que você é uma pessoa, é quando você efetivamente é capaz de morrer por ela. Então, Entendi. por isso que eu pedi. Ok, todo mundo pensou? Agora imagine a seguinte situação. Você briga com essa pessoa. Veja bem, é a pessoa que você mais ama nesse mundo. Você briga com essa pessoa? Sim. Porque convivência de seres humanos, a convivência ela traz isso. A convivência ela tem períodos de estabilidade e períodos de estabilidade. A convivência tem também esse problema que às vezes é adequar às visões de mundo. Às vezes é você conseguir realmente conviver. A convivência é difícil. E a convivência gera conflitos. Isso é normal, isso é natural do ser humano. Então, perceberam agora a importância do judiciário? Porque qualquer convivência humana, ela vai ter problemas, ela vai ter conflitos. Qualquer uma. Não fique pensando, eu brigo muito com a minha mãe. É natural. Agora, veja como é que você briga, né? Brigar de discutir é uma coisa. Brigar de se xingar, aí já é outra. Se xingar, partir para a violência, aí não é uma atividade correta. Certo? A atividade natural da pessoa brigar é discutir. Até aí vai. Mas sem chegar a extremos, como xingamentos. Como amaldiçoar, querer mal, aí é o extremo. Então, ocorreu algum problema aí psicológico, mental, que chegou fora dos limites normais, certo? Existe aí uma anormalidade se chegar nesse ponto, tá bom? Só fazendo esse contraponto. Então, com esse mero exercício, você percebe que qualquer convivência entre seres humanos, ela é difícil. E que muitas vezes você tem que se utilizar do quê? Do Estado, do judiciário do Estado, para solucionar aqueles conflitos. Tá certo? Então, para aqueles que dizem, poxa, mas ter só essa atribuição de solucionar conflitos é tão bestinha, quando você vai analisar a fundo as técnicas de solução, você vai ver como é complicado. Por quê? Porque o ser humano, ele é complicado. O ser humano não é fácil. Você pode pegar a pessoa mais boazinha que existe no mundo. Quando você começar a conversar com ela, quando você começar a tentar entendê-la, você vai ver como ela é complexa. Como a vida dela é complicada. Então, por isso que o judiciário ele tem essa atribuição, só tem essa, mas é uma atribuição gigantesca. Inclusive, por quê? Porque quem tem o poder de falar em última instância é o poder judiciário.
Quem tem o poder de falar em última instância é o poder judiciário. Então, conflito entre dois particulares. Se for para o judiciário, o que o judiciário mandar, os particulares têm que cumprir. Entre o cidadão e o executivo. Aquilo que o judiciário mandar, se for para o judiciário, aquilo que o judiciário mandar, tanto o executivo quanto o cidadão, ele vai ter que cumprir. Entre o cidadão e o legislativo, aquilo que o judiciário mandar, eles vão ter que cumprir. Entre o executivo e o legislativo, aquilo que o judiciário mandar, eles vão ter que cumprir. Entre o executivo e o próprio poder judiciário, é o judiciário que manda, e ambos vão ter que cumprir. Entre o legislativo e o próprio judiciário, é o judiciário que manda. Então veja que esse poder dele ele só tem essa atribuição, mas essa atribuição ela é importantíssima, e a importância dele dentro do Estado também é importantíssima. Por quê? Porque a tarefa que ele tem dentro do Estado ela é gigantesca. Porque ele fala em última instância. Por que vocês acham que quando acontece alguma coisa, o executivo fala, o legislativo fala e o judiciário tem que ficar calado? Porque o judiciário, quando ele se pronunciar, ele fala em última instância. E o que é que significa isso? Ele dar a última palavra. Todos têm que obedecer. Então, por isso que o judiciário, você pensar, o judiciário ele é tão distante, ele é tão ausente, ele não se envolve nas questões, mas a função dele é essa. Por quê? Porque na hora que ele é chamado para resolver, ele vai dar a solução, e quando ele der a solução, todos têm que acatar. Todos têm que obedecer. Então, por isso que o judiciário ele é tão importante. Ana, conseguiu agora melhorar aí a sua ideia? Eu consegui tirar a sua dúvida? Com certeza, professor. Obrigada. E mudou completamente aquela ideia que se tinha lá do ensino médio, né? Ah, o judiciário julga. Julgar vai muito mais além do que isso, do que essa mera compreensão. Certo. Meus caros, essa aula está demorando exatamente para isso. Porque aqui eu estou tirando várias compreensões erradas que vocês estão trazendo de ensino fundamental, de ensino médio e até de outros ramos do saber, e eu estou tendo que desconstruir o que vocês têm de errado e construir as teorias corretas dentro das cabeças de vocês. Tá certo? Então, por isso que essa aula está tão demorada. Mas ela é necessária. Tá bom? Então, nós vimos as atribuições do executivo, vimos as atribuições do judiciário, faltou ver as atribuições do legislativo. Então, veja, do Estado moderno para o Estado contemporâneo, o executivo muda. Por quê? Porque agora o executivo ele não faz tudo, ele vai ter somente aquelas suas atribuições a cumprir. Mas no mais, ele permanece. O judiciário ele muda, porque ele continua com a mesma atribuição, mas a sua composição e uma parte do seu funcionamento vai mudar, porque não depende mais do governante. Agora a composição, ou a pessoa, ou os julgadores vão ser eleitos pela comunidade, ou vão ser concursados. Então isso quer mostrar o quê? Que esses julgadores agora, eles são independentes e imparciais em relação ao governante, geralmente o chefe do poder executivo. E o poder que mais tem mudanças é exatamente o poder legislativo. Por quê? Ele vai mudar de nome, né, de poder normativo para poder legislativo. A composição dele vai ser instituída. Por quê? Quem é que detinha antigamente o poder normativo? Era somente o rei. Agora você vai criar pessoas que são exatamente os legisladores. Por que eles são chamados de legisladores? Porque eles vão fazer a lei. Então agora você cria uma nova norma. Você cria as leis. Além de você criar as leis, você muda, aliás, você institui os legisladores e estabelece uma forma de escolha desses legisladores. Antigamente, qualquer pessoa que ia trabalhar no Estado tinha que ser uma pessoa que seria escolhida pelo rei. Hoje em dia, não. Para que esses legisladores eles tivessem um respaldo popular, eles tinham que ser eleitos por quem? Eles tinham que ser eleitos pelo povo.
E eles iriam fazer uma norma completamente diferente, que seria exatamente as leis. E a lei, naquela época, ela seria a libertação do povo, por quê? Porque as leis seriam feitas de acordo com o povo. De acordo com os anseios, de acordo com as visões, de acordo com a vontade do povo. Então, a atribuição do legislativo era a de fazer as leis. Na verdade, fazer as normas do Estado. Fazer as normas do Estado. E aqui merece uma observação. Quem é que tem que cumprir as normas? Somente o povo ou todo mundo? Inclusive o Estado e as pessoas que estão dentro do Estado? Todas, professor. Muito bem. Muito bem. Você acertou, Adriano. Todos, sem exceção. Inclusive quem está dentro do Estado. Os mandatários políticos, ou seja, os governantes, os administradores, os agentes, todo mundo que está tanto dentro do Estado quanto fora do Estado tem que obedecer às leis. Isso é completamente diferente de antes, porque todo mundo obedecia a que o rei queria, mas o rei não se submetia a nenhuma norma. Agora não. Todos se submetem, e incluindo os governantes. Quem está exercendo o poder. Então, você percebe que essa nova estrutura, ela surge para tentar libertar o povo. É por isso que as pessoas criaram, então, entre aspas, os adoradores da lei, né? Pessoas que adoravam a lei, porque a lei seria a libertadora do povo. Daí surgiu o positivismo legal ou o fetichismo legal. O que é o fetiche, né? Você dá maior atenção a alguma coisa. Então, quando você diz fetiche legal, fetiche pela lei. São aquelas pessoas que achavam que só a lei poderia trazer a salvação, que a lei poderia trazer a libertação do povo. Ou seja, que o povo iria se libertar da opressão do Estado através das leis. Entendido? Agradecer o retorno. Próximo ponto, ou a próxima observação. Infelizmente, nós já estudamos que a lei, ela, de fato, foi uma libertadora? Sim ou não, pessoal? A lei realmente conseguiu libertar o povo? Muito bem, Daniel. Não conseguiu. Por quê? Porque a lei é um mero recipiente. E o que é que significa com isso? Ela ser um mero recipiente. Significa dizer que a lei, ela aceita tudo. Tanto aquilo que é bom, quanto aquilo que é ruim. Pessoal, para me fazer um bolo bom ou bolo ruim, eu tenho que saber fazer, ou seja, a minha atividade tem que ser bem feita, ou o que vai importar, na verdade, é a forma de bolo, onde eu vou colocar o bolo? Tem alguma forma de bolo mágica, que tudo aquilo que eu... qualquer gororoba que eu colocar lá dentro ficar gostosa? Não, né? Então é isso que significa. A lei é mero recipiente. Então foi exatamente isso que aconteceu. No início, realmente os legisladores tentaram aplicar aquilo que era da vontade do povo. Mas com o decorrer do tempo, os legisladores passaram a executar a vontade de quem? Dos governantes. Ou seja, de quem chefiava o poder executivo. Por quê, pessoal? Me explica, por que que o legislador, ao invés de continuar obedecendo o povo, ou seja, de continuar seguindo a vontade do povo, por que é que eles se voltaram para o governante? Se vocês lembrarem da minha explicação a respeito do poder executivo, entre as atribuições do executivo está a tributação e, consequentemente, a administração financeira do Estado. Pois bem, isso quer dizer o quê? Que o Poder Executivo tem a chave do cofre. Se o Poder Executivo ele tem a chave do cofre, pessoal, eu estou tendo aqui uma coceira nesse dedo. E nesse daqui também.
ele tem milhares, milhões, bilhões e, em alguns estados, eles têm trilhões de argumentos para convencer os legisladores. Ó, isso daqui é só coceira, viu? É coincidência dessa coceira que eu estou tendo nos meus dedos. É meramente coincidência. Aí eu tenho que ficar aqui coçando, me desculpe, mas eu tenho que ficar coçando. Então, hoje em dia, como os administradores eles têm a chave do cofre, eles têm milhares, milhões, bilhões, trilhões de argumentos para convencer os legisladores. Então, foi exatamente somente isso que fez com que os legisladores eles deixassem de executar a vontade do povo e, hoje em dia, executassem a vontade de quem? A vontade dos governantes. É por isso que eu disse, as pessoas que se preocuparam quando elegeram o Bolsonaro de mudar o Estado, eles esqueceram um detalhe bastante importante, que eles não mexeram no legislativo. Ou não mudaram o legislativo, como ele necessitaria ser mudado. Ah, mudou 40%, 50%, mas não mudou. Você tinha que tirar era todo mundo, tinha que tirar era 100%. Ah, não consegui 199%. Não consegui 98%. Lembre-se do ditado que uma laranja podre apodrece o quê? O saco todo. Uma apodrece o saco todo. E lembrem-se também que dentro da administração pública, você tem que fazer aquilo que está na lei. Então, quem faz as leis, manda muito. Porque o executivo ele não faz lei, não. Quem faz lei é o legislativo. E o executivo ele tem que cumprir que lei? A lei que é feita pelo legislativo. E uma fruta podre pega e contamina todas. Basta uma fruta podre. Então, por isso que não dá para fazer essa alteração. Então, quem quiser as mudanças no Brasil, não deve atentar somente para o executivo. Tem que atentar para o executivo e para o legislativo. Conseguir o maior percentual possível de mudança. Porque senão você não vai conseguir a mudança. Porque quem faz as leis é o legislativo e todos têm que obedecer às leis. Inclusive o executivo. Ah, então quer dizer que o legislativo ele só tem essa atribuição? Não. Hoje em dia, o legislativo ele tem duas atribuições. Ele tem a função de fazer as normas que estão previstas na Constituição e a outra atribuição é fiscalizar o executivo. Por isso que ele tem os tribunais de contas. Geralmente, em regra, os tribunais de contas estão atrelados aos legislativos e os legislativos é que apreciam as contas de governo dos gestores. E ele também pode fazer as famosas CPIs, né? Então, fiscalização do executivo. Fazer as normas que estão previstas na Constituição e fiscalizar o poder executivo. São as duas atribuições. Então, perceba que o judiciário ele só tem uma função, solução de conflitos. O legislativo ele só tem duas funções, fazer as normas previstas na Constituição e, segundo, fiscalizar o poder executivo, através dos tribunais de contas, é uma fiscalização técnica, e através das CPIs, com uma fiscalização política. Todas as demais atribuições são de quem? Do poder executivo. Por isso que o executivo ele continua a ser tão forte. Por isso que as pessoas que exercem o comando do executivo, eles são chamados de governantes, porque são eles que têm o governo do país nas mãos. Entendido esse princípio da separação dos poderes e a teoria da tripartição dos poderes, com isso, nós vimos a criação do poder legislativo, essa teoria sobre os legisladores, sobre a lei, que foi a norma que foi criada, mas que, infelizmente, ela foi considerada a grande salvação do povo,
mas com o decorrer do tempo ela foi vista a sua ineficácia, a sua ineficiência. Então, por isso que precisou surgir uma norma melhor do que as leis. Quais foram essas normas melhores do que as leis, ou mais importantes do que as leis, para conseguir efetivamente tentar defender o povo? As constituições. Então, por isso que nós vamos ver um pouquinho mais na frente que vão surgir as constituições. Entendido, pessoal, até aqui? Sim, professor. Sim, está me acompanhando, professor, está sendo entendido. Sim, professor. Ok. Então, queria finalizar por hoje por aqui. Já insistiria. Vocês têm mais alguma dúvida sobre essa parte da matéria?